Testando, deixa eu só ver aqui, certinho. Bom, então é isso, gente. Não se esqueçam, quem nos fala aqui é professor Jefferson, mais uma vez com vocês, né? E sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, né, de segurança da informação LGPD. Bom, na nossa última aula, a gente se conectou ali no mundo dos riscos digitais, né? O phishing, engenharia digital, o malware, ransomware, né? E vimos como a gente pode se proteger e também criamos algumas boas práticas, né, gente, de segurança. E eu espero que vocês, né, no final da nossa última aula, eu propus ali algumas ações para vocês fazerem de imediato, colocarem em prática no dia a dia. E hoje não vai ser diferente. Vamos ter também boas práticas para que você consiga, gente, não só estar aqui, né, fazendo parte da aula, mas também de algo maior na sua vida, na sua carreira pessoal ou também profissional, tá bom? A gente aprendeu que o elo mais fraco, gente, né, da segurança, muitas vezes somos nós mesmos, né? E que pequenas atitudes ali, diárias mesmo, fazem uma diferença enorme, tá bom? E agora a gente vai dar um passo um pouco além, tá? A gente vai falar sobre a lei que organiza essa proteção de dados aqui no Brasil, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E o título aqui já é, né, LGPD explicada de forma simples. E eu trouxe, né, um resumo bem objetivo aqui no subtítulo, né, que é os seus direitos e suas obrigações na empresa, gente. A lei que protege os seus dados pessoais, não é mesmo? Porque mais do que a gente possa se cuidar, né, em relação às senhas, evitar cliques suspeitos, né, e manter o sistema atualizado, ainda falta um pilar fundamental, né, gente? Um marco legal que define os direitos e os deveres relacionados aos dados pessoais, tá bom? E eu acredito que você já parou para pensar, né, gente? Quanto dos dados seus estão espalhados por aí, né? Seu nome, CPF, endereço, seu histórico, né, de compras ali, e-mails, localização, hábitos de consumo. Então, tudo isso é coletado, gente, por empresas, governos, né, e aplicativos também. E então, a lei LGPD veio para colocar tudo isso em ordem no nosso mundo, tá, gente? Ele estabelece regras muito claras sobre como os dados podem ser coletados, armazenados, usados e também se podem ou não ser compartilhados. E mais importante, ela dá poder para você, gente, cidadão, sobre os seus próprios dados, suas próprias informações ali, que em alguma das vezes você precisa ceder, não é mesmo? E na aula de hoje, nós vamos descomplicar, né, a lei do LGPD. A gente vai entender por que ela foi criada, quais são os seus principais ali princípios fundamentais, quem ela está protegendo, quem é obrigado a cumprir ela e quais são os direitos que ela garante ali para você, tá bom? Então, a gente vai ver também responsabilidades, gente, das empresas e o que acontece em casos de descumprimento dessas leis aí. E como sempre, né, vamos conectar tudo à nossa realidade profissional. Então, se você trabalha ou pretende trabalhar em qualquer tipo de área que lide com dados, e hoje, gente, praticamente todas as áreas ali você vai precisar lidar, tá? Então, entender a lei LGPD é essencial. E no final da aula, né, você não vai apenas saber o que é a lei, tá? Você vai se sentir ali mais confiante para exercer ali os seus direitos como cidadão e mais preparado para atuar com responsabilidade no ambiente ali profissional, tá certo? Então, anotem aí o máximo de informação possível para que vocês depois coloquem em prática, né? E também possa fazer pesquisas e esclarecer aí
futuras dúvidas também. Não se esqueça, sempre nas aulas terá um material que vai te guiar, material aí complementar no seu dia a dia, na sua semana, tá certo? Então, vamos lá, gente. Como vocês sabem, né, chegamos no momento onde vamos alinhar o que nós seremos capazes de fazer aí no final da aula, gente. Porque a lei LGPD pode parecer complexa, né, à primeira vista, mas quando a gente organiza os conceitos dela, ela se torna algo claro e até muito intuitivo, tá bom? Então, bora lá. O primeiro objetivo aqui, gente, é compreender o contexto e os objetivos da lei LGPD, né? Por que essa lei surgiu, né? O que estava acontecendo no mundo dos dados que exigiu uma regulação, né? Então, vamos entender o cenário global, a influência do GDPR europeu e os objetivos principais da lei, que é proteger os direitos fundamentais de liberdade e também de privacidade, gente. E claro, criar um ambiente mais seguro para o desenvolvimento econômico aí para todos nós, tá bom? O nosso segundo objetivo, gente, é identificar os princípios fundamentais da proteção de dados, tá bom? A LGPD não é um amontoado, gente, de regras aleatórias. Ela se baseia em princípios que guiam todo o tratamento de dados. Então vamos conhecer principais, né, finalidades, adequação, necessidades, transparência, segurança, entre outros aí. Então, esses princípios são a espinha dorsal da lei e ajudam a entender o que é permitido, o que não é permitido. E o terceiro objetivo, gente, é conhecer os direitos dos titulares e as obrigações dos controladores, tá bom? Porque a lei, gente, LGPD coloca o cidadão, que é o titular, no centro de tudo. Isso mesmo. Você, gente, tem direitos muito claros ali para você. Então, saber quais dados estão sendo tratados, acessá-los, corrigi-los, solicitar a exclusão, entre outros, né? E as empresas, né, controladoras têm a obrigação, gente, precisam ter bases legais para tratar dados, garantir ali segurança, nomear um encarregado de proteção de dados, entre outras coisas, tá bom? E o quarto objetivo, que é o mais prático aí, é reconhecer a importância da LGPD, gente, para empresas e também para profissionais. Não é só uma questão ali de conformidade legal, é também de reputação, confiança do cliente e vantagem competitiva. Então, para você profissional, conhecer a lei LGPD pode ser um diferencial muito grande no mercado de trabalho, especialmente, né, em áreas como TI, RH, marketing, jurídico, vendas e gestão, gente. Esses quatro objetivos vai nos levar, né, de uma visão geral para uma compreensão mais aplicada. E no final da nossa aula, você vai entender não apenas o que a lei diz, mas por que ela importa para você, tá certo? Então, bora lá. Estamos agora no nosso momento 3, tá? No nosso slide número 3. Bom, gente, antes de entender o que a lei LGPD diz, é importante entender por que que ela surgiu, não é mesmo? Por que depois de tantos anos o Brasil decidiu ter uma lei específica para proteção de dados pessoais, gente? Gente, a resposta, né, está em uma frase que você já deve ter ouvido. Dados são o novo petróleo. Assim como o petróleo foi o recurso mais valioso, né, de muito tempo atrás, os dados pessoais, gente, se tornaram o recurso mais valioso do nosso século. Empresas como Google, Facebook, Amazon, Netflix, todas se baseiam em modelos de negócio na coleta,
análise e monetização de dados. Mas, ao contrário do petróleo, gente, os dados não são um recurso natural. Eles são, na verdade, sobre nós, né? Então, na última década, a quantidade de dados gerados e coletados cresceu muito, exponencialmente. Então, cada compra que você faz, cada busca que realiza, cada lugar que visita, cada vídeo que assiste, tudo gera dados. E esses dados são usados para criar perfis, prever comportamentos, direcionar anúncios e até mesmo, gente, influenciar decisões políticas. O problema é que, por muito tempo, não havia nenhum tipo de regra clara sobre como esses dados poderiam ser coletados, como que eles poderiam ser compartilhados, né? As pessoas tinham pouco ou nenhum controle sobre suas informações, né? Então foi nesse contexto que a União Europeia deu um passo pioneiro, gente. Em 2018 entrou em vigor, né, o GDPR, é o General Data Protection Regulation, uma das leis de proteção de dados mais abrangentes do mundo, gente, né? Essa lei estabeleceu um novo padrão global. As pessoas passaram a ter direitos muito claros sobre os seus dados e as empresas passaram a ter obrigações rigorosas para utilizá-los, tá bom? E o Brasil seguiu essa tendência em 2018, que foi sancionada a lei de número 13.709, né? A lei LGPD que entrou em vigor em 2020, gente. Os objetivos dessa lei são muito claros, tá? Proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, né? A lei reconhece, gente, que todos os dados pessoais são parte da identidade de cada pessoa e seu tratamento inadequado pode causar danos desde constrangimento até discriminação, tá certo? Então, criar um ambiente de segurança jurídica para as empresas, antes da LGPD, as empresas não tinham um marco único, né? Havia ali regras esparsas em diferentes leis, né? Então, a lei LGPD trouxe uniformidade e permitindo que as empresas saibam exatamente o que é permitido e o que não é, tá bom? Então, alinhar o Brasil aos padrões internacionais, gente, muito bom. Em um mundo globalizado, gente, empresas brasileiras que operam com parceiros europeus precisam estar em conformidade com o GDPR e a LGPD. Aproxima o Brasil desses padrões, facilitando negócios e transferências de dados, tá bom? A LGPD não é uma lei que veio, gente, para atrapalhar, ela veio para organizar, tá? Ela coloca o cidadão no centro e exige que as empresas tratem os seus dados com responsabilidade. Como veremos, ela se aplica a praticamente todas as organizações que coletam dados de pessoas no Brasil, inclusive pequenas empresas, startups e até mesmo profissionais autônomos, tá certo? Então, vamos agora saber quem é a lei LGPD, gente. Para entender um pouco a mais ainda, né, como que funciona a LGPD, a gente precisa conhecer, né, os atores que participam do tratamento de dados, gente. A lei, ela traz e define muito claramente quem faz o quê, tá bom? Então vamos a elas aqui. O primeiro e mais importante, gente, é o titular, tá? O titular é a pessoa natural quem os dados se referem. Em outras palavras, somos nós, é você. Se um banco tem seus dados bancários, você é o titular. Se uma loja tem seu endereço, você é o titular. A LGPD coloca o titular no centro, como eu disse. Então você tem direito sobre os seus dados e as empresas devem respeitar sempre isso, tá bom? O segundo ator, gente, é o controlador, tá? A empresa, né, ou a pessoa que decide
para que e como os dados serão tratados. Por exemplo, uma empresa de e-commerce decide que vai coletar nome, e-mail, endereço dos clientes para entregar produtos, né? Ela é a controladora. O controlador tem responsabilidade de garantir que o tratamento esteja de acordo com a lei. Então, que haja uma base legal, que os direitos dos titulares sejam respeitados, não é mesmo? E o terceiro ator é o operador, gente. É quem processa os dados em nome do controlador. Um exemplo, a mesma empresa de e-commerce pode contratar um serviço de nuvem, né, como o AWS, que é da Amazon, ou o Google Cloud, né, que é do Google, para armazenar os dados dos clientes. Esse provedor que é nuvem é operador. O operador não decide o que fazer com os dados, ele apenas executa as instruções do controlador, mas tem responsabilidades especialmente na área de segurança, tá bom? E o quarto, gente, ator aqui é o encarregado, gente, também chamado de DPO, Data Protection Officer. É a pessoa indicada pelo controlador para atuar, né, ali como canal de comunicação entre a empresa e os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O encarregado, gente, é quem recebe reclamações, orienta os funcionários sobre a lei LGPD e garante que a empresa esteja em conformidade. Então, nem todas as empresas, né, são obrigadas a ter, né, um encarregado, mas a maioria opta por nomear um, especialmente os que lidam com muitos dados ali terceirizados, tá? Então, esses quatro papéis aqui, gente, formam um ecossistema da LGPD, tá? E entender quem ajuda a saber a quem recorrer quando você, como titular, quiser exercer seus direitos e também a entender suas responsabilidades se você trabalha em uma empresa que trata de dados, tá certo? Bom, agora que a gente, né, vimos ali, né, a LGPD não é apenas uma lista de proibições, né, muitas pessoas acham que é isso, veio para estar ali atrapalhando. Estou desmitificando para vocês entenderem realmente, né, qual o sentido que nos faz ali, né, ter essa lei aqui no país. E se vocês perceberam, faz total sentido, até em relações internacionais ali, né, da europeu, facilita muito para nós, tá bom? Então, gente, não é apenas uma lista de proibição, tá? Ela, na verdade, é baseada em princípios que orientam todo o tratamento dos nossos dados. É só orientações e regras, gente. São as regras de ouro de qualquer organização e que qualquer organização deve seguir, tá bom? Bom, vou falar aqui de alguns princípios, né? O primeiro princípio é a finalidade, gente. Isso significa que os dados só podem ser tratados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao dono das informações, ao titular. Então, você pode coletar dados para uma finalidade e depois usá-los para outra completamente diferente? Não pode, tá? Sem avisar o dono, o titular, você não pode. Se você compra um produto, entra em um site, seus dados não podem ser usados para te oferecer um empréstimo sem seu conhecimento. Entenderam? Segundo princípio é a adequação, gente. Adequação. O tratamento, gente, deve ser compatível, tá, com a finalidade informada. Então, se você coletou dados para entregar um produto, não pode usar esses mesmos dados para marketing sem que esteja previsto, tá certo? O terceiro princípio aqui é a necessidade, gente. Gente, o tratamento deve se limitar
ao mínimo necessário para alcançar a finalidade. Então, se você precisa entregar um produto, você realmente precisa do CPF? Talvez sim, mas se não, não pegue, não colete, você não precisa. Coletar mais dados do que necessário é desnecessário e arriscado, tá certo? O quarto princípio, gente, é a transparência, tá bom? O titular deve ter informações muito claras, precisas e fácil acesso sobre como seus dados estão sendo tratados. É por isso que os sites têm políticas de privacidade, embora muitas sejam complicadas. A lei LGPD exige transparência real, tá certo? O quinto princípio é a segurança, gente. O controlador e o operador devem adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os seus dados, acessos não autorizados, perda de distribuição ou qualquer outra forma de tratamento inadequado. Senhas fortes, criptografia, controle de acesso, tudo isso faz parte, tá bom? O sexto princípio é a prevenção, gente. Deixa eu ver aqui. O controlador, gente, aqui no sexto princípio, né? O controlador deve adotar algumas medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude, né, aos tratamentos de dados. Então não basta remediar, né, e depois, né, é preciso antecipar-se, gente. O sétimo princípio é a não discriminação. É vedado, gente, o uso de dados para fins discriminatórios, ilegais ou abusivos. Isso é especialmente importante em áreas como crédito, seguro, recrutamento, onde o uso inadequado de dados pode excluir pessoas, né, com base em características protegidas. Esses princípios não são letra morta, gente. Eles são usados pela ANPD e pelos tribunais para interpretar a lei. Então, qualquer tratamento de dados que viole esses princípios pode ser considerado ilegal, mesmo que não haja uma regra específica proibindo aquela conduta, tá bom? Vamos lá. Agora, peraí, eu acho que eu perdi onde a gente está aqui. Acho que é aqui. Bom, gente, voltando, estava só organizando o áudio. Um dos mitos mais comuns a LGPD que sempre é preciso pedir consentimento para tratar dados, gente. Isso não é verdade. A lei LGPD prevê 10 bases legais diferentes e o consentimento é apenas uma delas. O consentimento é a autorização livre, informada e equivocada.